Fim de ano, aeroportos lotados e muitos consumidores insatisfeitos. Overbooking, voos atrasados, extravio de bagagem, falta de informação são apenas algumas das várias reclamações dos passageiros. O aeroporto amanheceu cheio. As filas nos guichês das companhias aéreas davam voltas. Passageiros tentavam embarcar, mas muitos voos estavam atrasados. Alessandra chegou cedo com o filho e, na hora de fazer o check-in, recebeu a notícia. Fui informada que o voo já tinha sido remarcado para outro horário. E atrasado? Isso, houve um atraso. E aí, falaram o quê? Vai ter que esperar? Tem que esperar, né? Mesmo com criança e tudo, mas tem que esperar, é o jeito. De acordo com o juizado especial aqui do aeroporto de Brasília, grande parte das reclamações é por extravio de bagagens, atrasos e cancelamentos de voos. Há 2 semanas, uma companhia aérea chegou a ser alvo de diversas queixas. Devido ao mau tempo, né, os aeroportos fechados, aí foi falta de tripulação. Não tinha tripulação para os consumidores embarcarem, não tinha como sair o voo. O overbooking também atrapalhou a viagem de muitos. Cláudio saiu de São Paulo com a filha, fez conexão em Brasília e deveria ter embarcado ontem para Miami. Mas, segundo ele, na hora de entrar no voo, foi informado que não tinham mais assentos disponíveis. Tentaram nos recolocar, primeiro num voo que sairia de Brasília à noite, aí sugeriram voltar para São Paulo. Eu saí de São Paulo às 6h30 da manhã, voltar para São Paulo, que existiam mais voos de São Paulo, mas também não conseguiam garantir o assento. A única coisa que conseguia garantida seria o mesmo voo hoje. Rosa teve o mesmo problema, só que o voo dela estava marcado para esta sexta-feira. Mas antes mesmo de fazer o check-in, a companhia aérea informou que havia possibilidade dela não embarcar. Liguei para a agência que comprou a minha passagem e eles falaram que no momento que comprou a passagem, se tivesse pago R$300 a mais, eles teriam marcado o assento. Mas sem pagar essa outra taxa, que eu nunca vi isso, né? Que se você compra uma passagem, você tem direito a um assento. Você está comprando um assento dentro do avião. Não, você teria que pagar, além da passagem, R$300. Se eu não viajar agora, eu vou passar o Réveillon sozinha, porque meu marido já está lá. Embora a movimentação seja a mesma do ano passado e as reclamações continuem, o juizado especial garante que teve redução no número de queixas. Em 2012, foram realizados 6.713 atendimentos. Já esse ano, já foram quase 5.500. O número teve uma redução significativa em comparação com 2012, devido aos próprios supervisores das companhias aéreas estarem fazendo acordo no balcão das companhias. As companhias aumentaram o número de funcionários, também agora tem um balcão de reclamação que o consumidor pode também procurar da resolução 196 da ANAC, que aí o consumidor vai e já formaliza sua reclamação na companhia aérea. E para falar sobre as consequências jurídicas desta situação, nós conversamos agora com o advogado Gildásio Pedrosa, especialista em direito do consumidor, a quem eu agradeço a presença aqui nos estúdios da TV Justiça. Bom, doutor, os problemas se repetem mais uma vez e a pergunta se repete também. Quais são os direitos básicos do consumidor em situações como estas? O direito básico do consumidor, primeiro, é ser respeitado, né? Porque a gente observa que há uma quantidade muito expressiva de passageiros nesse período. A gente passa por uma fase de reformas nos aeroportos e tudo isso complica muito mais. Então, assim, os consumidores têm que ser respeitados. Em caso de atraso no voo, algum prejuízo, a partir da primeira hora ele tem direito à comunicação, seja internet ou telefone, a companhia aérea tem que disponibilizar isso. A partir de 2 horas de atraso, ela tem que fornecer alimentação. E a partir de 4 horas de atraso, ela tem que oferecer acomodação ou transporte para o consumidor para a própria residência. Superou esse prazo de 4 horas, o consumidor pode pedir o reembolso do valor da passagem, que tem que ser feito ali imediato, salvo se foi comprado via cartão de crédito. Nesse caso aí, vai depender da operadora do cartão. E ele tem direito também de exigir a recolocação dele em outro voo, né? Porque acredito que a finalidade dele é viajar, chegar ao seu destino. São 2 situações clássicas, inclusive a nossa equipe de reportagem ela esteve no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, acompanhando justamente a situação, e uma das alegações foi exatamente, nós temos até imagens agora que estamos vendo aí exatamente, que foram coletadas exatamente na execução dessa reportagem, já temos ali voos atrasados, etc. Há uma situação específica do dia que é a questão meteorológica. As chuvas muito fortes que aconteceram agora pela manhã atrapalharam alguns voos.
Isso é independente em termos de pedido de indenização eventual por conta do consumidor em caso de atraso, ou vale apenas quando há, por exemplo, a famosa situação do overbooking? Não, mesmo no caso de dificuldade para pegar o voo, para viajar por conta da condição climática, a empresa aérea tem que oferecer esses 4 itens que eu falei. É assistência material, é comunicação, alimentação e acomodação, né? Mesmo nesses casos. O que pode, no caso de impedimento de viagem por razões climáticas, é a companhia, num eventual processo judicial, se livrar de uma indenização pelo prejuízo que o consumidor teve, além dessa questão da espera, né? É uma questão que vai ser debatida no judiciário. Há juízes que entendem que a responsabilidade da companhia aérea é objetiva, ou seja, independente de culpa, ela tem que reparar o consumidor, e aí isso aí vai ser discutido no âmbito judicial. Uma outra reclamação muito comum é com relação ao extravio de bagagem, o que o passageiro, o consumidor prejudicado deve fazer. Bem, precaução é sempre uma boa. Ele deve evitar levar objetos de valores na bagagem, e se eventualmente tiver que levar, ele tem que declarar esses valores no momento do check-in. Então ele faz ali, pede um formulário, declara o que está transportando. Se puder, faça o lacre ou use o cadeado, embale a mala para evitar a dor de cabeça. Caso ocorra, ele tem que fazer ali, no momento que pega a bagagem, fazer a reclamação, registrar o que foi furtado ou se a mala foi danificada. E se a companhia aérea se recusar a reembolsar o prejuízo ou a indenizar o prejuízo efetivo, ele deve procurar a ANAC e, caso não se resolva, partir mesmo para a ação judicial pedindo a reparação dos seus prejuízos. Existe, inclusive, um limite que se alega em relação ao que eventualmente poderia ser ressarcido. Mas há ações na justiça em casos que o objeto que estava na mala extrapolou esse valor e elas têm obtido sucesso. Sim, a reparação tem que ser relativa ao dano sofrido, não à limitação pré-imposta. Se eu tive um dano que supera aquele valor que é fixado pelas companhias aéreas, eu tenho que procurar o judiciário e, com certeza, a reparação do dano será efetiva no valor integral. E quando a empresa aérea ela efetua um voo internacional, eu faço 2 comparações. Por exemplo, não vou citar nenhuma companhia brasileira, mas algumas companhias brasileiras fazem voos, por exemplo, para os Estados Unidos e para a Europa. Outras companhias, elas são estrangeiras e passam pelo Brasil. Há alguma diferença de tratamento? Em termos de justiça, não. Independente, se a empresa está prestando serviço para o consumidor brasileiro no nosso território, ela vai responder de acordo com as normas do Código de Defesa do Consumidor. É claro que há uma dificuldade maior em termos de citação, de localização, de impor a execução de eventual indenização, mas não há um tratamento diferenciado. É claro que o consumidor deve observar algumas regras internacionais quando vai pegar um voo internacional. Questão de bagagem, objetos que não podem ser levados na bagagem de mão, questão de vacinação, normas dos outros países, que isso ele não pode ignorar. Em relação à questão do consumidor, não há diferença, mas é preciso observar algumas peculiaridades do voo internacional, sobretudo as regras do destino que o passageiro vai. Também é importante que o consumidor, no caso o passageiro, ele observe algumas atitudes a serem tomadas. Por exemplo, o tempo de chegada no aeroporto, que inclusive no voo internacional é maior, a antecedência. Com certeza. Tem que ficar atento a isso. A gente vive aí momentos de obras, principalmente aqui na capital. Você tem uma dificuldade para chegar ao aeroporto, seja em razão de clima. Então, é bom calcular, chegar com antecedência para evitar problema. Tanto no voo, que normalmente o voo doméstico é 1 hora e no voo internacional 2 horas, mas é bom até chegar com antecedência maior, porque a gente está num período de muito tumulto, muitas pessoas no aeroporto, pode ter dificuldade com a questão da documentação, questão da bagagem, então é bom tentar chegar com antecedência até superior à recomendada pela companhia aérea. Situação clássica, o passageiro no aeroporto, o voo atrasa. Se o atraso for de algumas horas, é incômodo, mas ele tem a perspectiva de que possa pegar o voo. E se esse tempo ultrapassa um período significativo, qual a obrigação da companhia em termos de hospedagem, por exemplo, do passageiro? O que ele falou, o atraso superior, a dificuldade de embarque superior a 4 horas, a companhia aérea tem que fornecer meios para o passageiro se comunicar, a alimentação tem que ali pagar e também tem que fornecer hospedagem, caso o consumidor esteja no local da sua residência, um transporte até a sua residência e a informação de quando ele poderá embarcar.
Doutor Gildádio, eu gostaria de lhe desejar um feliz ano novo, já que essa, inclusive, é a última edição do Jornal da Justiça dessa última sexta-feira do ano, e vamos continuar acompanhando essas questões agora durante todo o mês de janeiro, que é um período bastante caracterizado pelas viagens e, particularmente, em ano de Copa do Mundo. Muito obrigado pela sua participação. Agradeço e desejo mesmo.